Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio de segunda a sexta-feira para você aqui na tela do canal AgroPlus. Desde já, muito obrigado pela sua companhia. A partir de agora, uma hora de debate sobre o agro. Nos destaques do programa de hoje, você vai ver as informações, as principais informações que circundam o agro nessas últimas horas. Entre elas, mais um desfecho da moratória da soja, que ainda não acabou, viu? Essa história parece que está longe de acabar e tem um novo capítulo. Isso porque o CAD deu um novo rumo aí para a moratória da soja. O pacto ele deve seguir até dezembro desse ano ainda. A partir de 2026 a gente ainda não sabe como vai ser. Então nós vamos tentar entender até mesmo por que a Biov e a ProSoja, que estão uma contra a outra, quando o assunto é moratória da soja, por que ambas comemoraram essa decisão? Porque não faz sentido as duas, né? Pelo menos a princípio, com um pensamento bem raso, não faz sentido a gente pensar que dois oponentes, depois de uma decisão que não disse também uma coisa, não disse outra, festejaram, comemoraram. Vamos tentar entender, então, os posicionamentos e quais são os próximos rumos da moratória da soja em 2026. A gente fala no programa de hoje também sobre aquilo que foi notícia nas últimas horas aí no principal noticiário nacional e também, principalmente, internacional, quando o assunto é Estados Unidos, já que uma palavra entrou em destaque aí nesses últimos dias, o shutdown. No final das contas, o que é esse shutdown? O que ele significa? O que é ele? Quais são os impactos para o Brasil, os impactos para o mundo? Vamos tentar entender. E eu acho que a gente tem a aprender, inclusive, com esse shutdown, né? Estava tendo um pensamento aqui agora há pouco e a gente vai tentar trazer aí eu e seu Bianco, que daqui a pouquinho chega aqui com a gente, para a gente trazer um pensamento sobre esse e outros assuntos, como, por exemplo, também uma medida provisória, que é a MP 1300 desse ano de 2025, que implementa mudanças importantes na forma como se concede desconto de energia elétrica para atividades como, por exemplo, irrigação. Os irrigantes mato-grossenses estão preocupados com a conta de energia das pessoas que fazem uso de pivô, porque isso pode fazer com que a atividade que faça uso do pivô se torne inviável por conta dessa medida provisória 1300. Vamos tentar entender ela e outros assuntos que vêm hoje ainda por aí. O programa só está começando, né, seu Bianco? Que já chega aqui comigo hoje. Acho que tem muita coisa também para a gente falar sobre esse tal do shutdown, né? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, José. Boa noite a todos que nos assistem. O Congresso norte-americano não aprovou, não deu carta branca para o presidente norte-americano. E aí, lá é um pouco diferente do Brasil. O que vai acontecer? Muitas atividades, muitos funcionários do próprio governo que não sejam concursados poderão perder seus empregos e automaticamente irá padecer muito as atividades dentro do trabalho do próprio governo norte-americano. Isso pode impactar com, às vezes, algumas atividades não essenciais, mas que qualquer brasileiro tenha a necessidade de precisar dos Estados Unidos. Acho que o brasileiro tem muito a aprender com isso, por mais que seja, de certa maneira, prejudicial. Vamos tentar entender seu ponto de vista, eu vou trazer meu ponto de vista também. Enfim, o programa só está começando. Vamos debater o agronegócio? Bom, amigos, seu Bianco, o programa de hoje começa falando de moratória da soja. A gente debate esse assunto desde quando o programa Agrodebate começou, desde o seu primeiro programa. A gente fala sobre moratória da soja, um assunto que está dando muito o que falar e ainda deve continuar sendo discutido nesse ano e, quiçá, ano que vem, ou não sabemos até quando também. Bom,
Caso o nosso telespectador não saiba, um resumo bem pequeno aí, a moratória da soja é um acordo comercial entre tradings aí, empresas interessadas em não comercializar produtos, principalmente commodities, soja, milho, de propriedades que tenham feito desmatamento, aí qualquer tipo de desmatamento dentro da sua propriedade, mesmo que dentro das leis brasileiras. A lei brasileira autoriza, deixa, tem permissão. Mas daí um grupo que foi lá e falou assim, vamos fazer um acordo? Não vamos comprar? Não, enfim. Vai lá e fala, não vamos comercializar esses produtos. De certa maneira, eles estão corretos em buscar a preservação ambiental. Mas daí vem outros lados dessa história também, né? Quem está cobrando isso são quem não faz a sua parte também, então não faz nenhum sentido você cobrar de outro o que você não faz, né? Bom, a informação é a seguinte, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, ele decidiu nessa terça-feira, dia 30, suspender até dia 31 de dezembro desse ano, ou seja, por todo o ano de 2025, pelo restante do ano de 2025, os efeitos de uma medida preventiva que tinha sido... Essa história tem muitos capítulos, né? Suspender durante até o final de 2025 aqueles efeitos daquela medida que havia paralisado a moratória da soja. Então a medida tinha paralisado a moratória da soja. Beleza. Agora suspendeu. E ainda assim, seu Bianco, a ProSoja comemorou. A ProSoja principal ou um dos principais protagonistas na luta para que a moratória da soja acabe. E a ProSoja comemorou, eu achei isso surpreendente, eu precisei até ler, reler, buscar entender, entrar em contato com pessoas para que eu entendesse por que a ProSoja comemorou isso também. Então a gente tem um novo ponto que a moratória da soja ela continua valendo até 2025. Só que o ponto dessa questão, seu Bianco, que eu consegui aí entender depois de muito pesquisar e estudar, é que a ProSoja pelo menos está aliviada e comemorou porque durante esse período, até o final do ano de 2025, a moratória continua valendo, mas o CAD está avaliando, está investigando, e durante esse período uma investigação está acontecendo. Então por que a ProSoja fica feliz com uma resposta dessa? Que a princípio o que a gente espera é que a ProSoja fique feliz que a moratória da soja não esteja valendo, mas ela comemorou estar valendo até o final de 2025. A notícia é que a partir de 2026 pode vir uma outra medida a partir do CAD para que, de fato, acabe com a moratória da soja. Qual que é a expectativa? O que o produtor rural deve esperar, na sua opinião, seu Bianco? No meu entender, a ProSoja também comemorou em virtude do quê? Porque quando você fala de Brasil, de leis brasileiras e de julgamento judicial, ninguém sabe o que pode acontecer. Então, comemorou por quê? Porque havia decisões judiciais que cancelaram. Então, no meu entender, todas essas... O que o CAD disse agora é o seguinte, mais ou menos, eu só não vou dar uma decisão e isso é um cartel mesmo? Por quê? Porque senão haverão muitas ações contra a tal da Biov. Mas, no meu pensamento, é uma decisão que prova que os produtores e a ProSoja venceram e que isso irá, então, passar somente até final do ano. E que, a partir do ano que vem, não poderá mais existir. Dentro disso, cabe também a lei do estado do Mato Grosso, que o governador de Mato Grosso tinha determinado que todas essas empresas não poderiam ter benefícios fiscais quaisquer que sejam para essas empresas que participassem desse determinado cartel. Então, no nosso entender, acredito eu que é uma grande vitória, principalmente da ProSoja, e a Biov também se diz vencedora em virtude de que não veio uma taxação,
uma repercussão de muitas multas, muitas ações em cima dela mesmo, em virtude de que eles formaram mesmo, essas 4, 5 multinacionais, formaram mesmo um cartel. Então, aí que vem a revolta do produtor brasileiro, que 4, 5 multinacionais mandam em todo o mercado nacional, e a justiça brasileira e as leis brasileiras, desculpa, as leis brasileiras dão ainda mais, não que dão poder a eles, mas ainda dão tempo para que essas empresas possam se defender. Isso aí deveria ser taxado já como um cartel, e todas essas empresas deveriam ter sido multadas. Por quê? Causaram muito prejuízo para todos os produtores brasileiros. Inclusive, vem uma história curiosa aqui na minha mente que eu vou compartilhar. Caso o nosso telespectador não acompanhou, fica o convite para acompanhar o Apro 360, que é o podcast da AproSoja Mato Grosso, que toda quinta, sexta-feira traz um entrevistado. E há 2 semanas atrás trouxe a Coronel Fernanda, que é deputada federal, né, por Mato Grosso, e ela participou. E durante a conversa, ela trouxe uma história muito curiosa. Ela fala assim: eu estava lá na Câmara debatendo justamente a moratória da soja e de repente chega uma mensagem no meu celular que a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, estava alguma coisa no sentido de do lado das empresas da moratória da soja, né? Estava e por aí eu até trago mais base para aquilo que eu falei anteriormente, né? Faz até algum sentido a gente cada vez lutar mais pelo meio ambiente, mas não faz sentido também o outro não fazer a parte dele. O Brasil vai ter que fazer a parte dele sem ter nada em troca. Isso não faz sentido nenhum, né? E aí, mas voltando para a Coronel Fernanda, ela afirmou assim, ela falou, peraí, a nossa ministra do Meio Ambiente está indo contra a própria legislação brasileira? Não, peraí. Então fica o convite para você que não assistiu, foi no programa, no Apro 360, Coronel Fernanda, você procura aí no YouTube, Apro 360 Coronel Fernanda, foi no dia 19 que ela participou, 19 de setembro, né? E ela fala isso, ela traz esse relato. Então, seu Bianco, o que tende? Isso cabe até talvez uma investigação contra a Marina Silva. Porque qual que é a função do nosso governo brasileiro? Primeiro que a gente tem o poder legislativo que cria as leis, e a obrigação do governo é de cumprir com a sua legislação. Como que o próprio governo, através do seu braço, aí, nesse caso, o Ministério do Meio Ambiente, está lutando para que coisas que estão além da lei sejam cumpridas? Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum, Justão. E outra coisa, a gente tem que saber, o brasileiro tem que saber que nós temos a legislação ambiental mais rigorosa do mundo. Então, se eu legalmente pedir autorização para fazer algum desmate, transformar minha terra de improdutiva em produtiva, para eu fazer o quê? Para gerar alimento para alimentar o mundo, não há cabimento de que eu seja penalizado em toda a minha fazenda, ou nas demais fazendas também, em virtude de que eu fiz um desmate, o qual foi autorizado por SEMA, por IBAMA, pelo mesmo órgão que a Marina Silva preside, o próprio IBAMA autorizou. E daí ela disse que não pode. Então não há cabimento, é uma defesa assim do meio ambiente sem cabimento, sabe? Eu acho que nós devemos defender o meio ambiente, Nós temos uma legislação muito rigorosa, eu acho que até rigorosa demais. Porém, esse povo tem que parar de pensar que tudo que se faça no mundo, quando se quer produzir, é ilegal ou não tem cabimento. Então, o grande problema do Brasil, no meu entender, são alguns brasileiros que, infelizmente, por ganharem alguns recursos de ONGs ou de
de qualquer associações, lutam e dão prejuízos incalculáveis para toda uma nação. E aí entra também aquele discurso de que é muito mais fácil para essas nações cobrarem do Brasil, que é um país mais jovem do que eles, é muito mais fácil cobrar eles, que já tem uma floresta em pé, para que eles preservem, sem que a gente não tenha que pagar nada, ou seja, a conta toda do que ainda resta para o mundo, para respirar, vem toda para o Brasil, mas ninguém quer pagar por isso também. E eu até concordo, porque por algum tempo eu também estive desse lado da história. Não, a gente tem que preservar. Tá, mas o resto do mundo já desmatou, então o que é que a gente faz? Sobra para o Brasil a conta. Mas hoje eu já penso diferente. Existem, através da tecnologia, através de, enfim, estudo, ciência, a possibilidade de você reflorestar. Então por que é que esses países que tanto cobram para que o Brasil preserve, não refloreste o que eles já desmataram ao longo de milhares de anos? Porque ao longo desses milhares de anos de povoação do restante do mundo, da parte ali a região europeia, africana e tudo mais, que existe há muito mais tempo, povoada há muito mais tempo, isso foi se perdendo, essa vegetação nativa ela foi se perdendo ao longo dos milhares de anos. O Brasil não chega a ter não tem 1000 anos de história, e a gente tem que pagar, assim, de história desde que, bom, a gente tem conhecimento, né? Mas olha que interessante, por que não a gente pensar dessa ótica, a partir dessa ótica? Então, ao invés de você cobrar de mim, não, nós vamos cobrar de você, só que vem aquilo que você falou, que é um discurso, seu Bianco, que eu acho que tem que tomar muito cuidado, inclusive, na hora de conversar e de argumentar com alguém, porque a palavra ONG, eu acho que a palavra ONG ela já está com um peso negativo muito grande. E eu acho que durante muito tempo muitas pessoas elas se abraçaram a isso para dar argumentos rasos, mas não que não tenha fundamento. Eu acho que tem fundamento sim, mas muitas vezes algumas pessoas não conseguem criar uma forma de pensamento embasada, com teoria, com tudo mais, e acaba se atrelando a esse termo, a ONG, e não tem argumento para argumentar daí. Teria que ter números mais exatos, né, José? Igual você falou assim, Europa ou esses países, eles já, principalmente os produtores europeus, eles já fazem milhares de anos que eles plantam, eles têm muitos recursos, já alimentaram o mundo ou a parte de seus países, já alimentaram o mundo, ganharam um bom dinheiro. Por que é que a Europa e outros países são determinados de primeiro mundo? Porque eles já têm recursos financeiros suficientes para isso. Ou o primeiro mundo quando você tem mais qualidade em tudo, em moradia e tudo. Esses países, então, eles ganharam muito dinheiro já. E agora, eles não aceitam que nós, brasileiros, que temos menos que temos aí nossos 500 anos só, que nós possamos entrar no mercado e que produtores brasileiros, ou que o povo brasileiro, possa ganhar um pouco de dinheiro, mesmo sendo que está alimentando o mundo. Então, dessa maneira, eu acredito que, por isso que a França fica batendo muito, só para os telespectadores ficarem sabendo, até a França não compra menos de 0,5% daquilo que o agro brasileiro produz. E faz um estardalhaço e dizem, que nem essa Biov aí, essas empresas que compram soja, dizem que por quê? Porque a França, principalmente a França, não quer comprar a carne brasileira em virtude de que vem de desmatamento irregular. Deixa a França de lado, vamos para outros países e vamos numa outra teoria. Não que nós devemos fazer desmates ilegais. Mas, porém, é muito estardalhaço de um país que ele já desmatou a parte dele, ele já fez tudo o que ele podia fazer e hoje ele simplesmente está querendo defender o produtor dele e é ineficiente. Eu vou trazer dados aqui agora, que são dados até contraditórios, porque a gente tem base, nós brasileiros, vamos nos embasar na Embrapa, e o mundo se baseia na ONU, e são dados que eles são bem diferentes. A Embrapa, vamos a números do que a Embrapa diz sobre preservação vegetação nativa.
A Embrapa diz o seguinte, que quando as áreas protegidas e preservadas agregam-se às de vegetação nativa das terras devolutas e militares e dos imóveis rurais, ainda não cadastrados ou disponíveis no CAR, chega-se a um total de 66,3% do território nacional destinado ou ocupado com várias formas de vegetação nativa, cuja natureza e estado variam bastante. Ou seja, a Embrapa diz que 66,3% do território brasileiro está preservado. Então são números da Embrapa. Já a ONU afirma um número bem diferente disso. E ainda assim nos coloca em vantagem em relação a outros países. Vamos lá. A ONU diz que do total, somando áreas públicas e privadas, cerca de 29% do território brasileiro está protegido. 29%. Vamos considerar praticamente metade, arredondando para 30%, 60%, vamos considerar metade. Então, 29% do território brasileiro, segundo a ONU, está protegido. Vamos comparar com a Europa toda? A média da Europa, o senhor tem um palpite, seu Bianco, de quanto? Da União Europeia, de quanto que está preservado por lá? 26%, aproximadamente 26%. Menos do que o Brasil todo. Segundo a Embrapa, toda a área preservada do Brasil, ela corresponde a quase a Europa inteira, a níveis de comparação. As áreas destinadas à vegetação nativa no Brasil equivalem territorialmente a 43 países e 5 territórios da Europa. Ou seja, eu deveria ter passado essa imagem aqui para a gente mostrar para vocês, mas ela é praticamente a Europa inteira. Tira algum paizinho de nada ali assim, mas é a Europa inteira, vamos considerar a Europa inteira. Então nós temos uma Europa inteira dentro do Brasil preservada. E enquanto isso, a França, a União Europeia de maneira geral, querem afirmar que o Brasil não preserva. Então por que eles não abrem mão de território para preservar? O que é que eles têm a fazer? Só ficar cobrando e não fazer nada? Justan, eles não têm o que discutir, então eles ficam inventando, vamos dizer, esses dados, nos culpando por algo que é mínimo, e aí eles noticiam isso para o mundo inteiro, dizendo que nós somos ineficientes. Também é bom a gente saber, principalmente os dados do estado do Mato Grosso, que é um potencial, que é o estado de potencial agrícola muito fantástico, mas o Mato Grosso ele preserva mais de 60% de todo o seu território. Então, isso deixa que o mundo possa ficar sabendo que, principalmente o estado do Mato Grosso produz muito e preserva muito também. Então, a gente deve simplesmente esclarecer e defender, principalmente o brasileiro deve defender os produtores rurais, porque nós produtores, a gente preserva muito e em contrapartida também alimentamos o mundo. Aí resta, voltando agora à moratória da soja, então, portanto, o acordo continua válido até o restante desse ano de 2025, o CAD continua analisando, investigando e ficamos à espera de novos capítulos, né? A gente deve voltar a falar ainda em outras oportunidades sobre esse assunto por aqui. Enquanto isso, ficamos aí, né? Sem saber o que acontece. Vamos aguardando, seu Bianco. Beleza. O que a gente, principalmente, a ProSoja, a ProSoja comemorou muito. Por quê? Porque não existe essa condição de agora, principalmente até o final do ano, ela vai ser mantida, mas não haverá a condição de alguém da legislação, alguém de juízes ou desembargadores de cancelarem isso. Então,
automaticamente ficará valendo. E, no meu entender, a ProSoja venceu e venceu muito. Lá em janeiro, teoricamente, vai acabar e haverá algumas sanções. Por que a Biob comemorou? Porque ela espera que no meio desse tempo aí possa se fazer um acordo. Vamos lá, então. Então acabamos com a moratória da soja, só que vamos fazer aqui que não poderá haver ações contra a Biob, não poderão pedir ressarcimento, não poderão nada. Por isso, no meu entender, que a Biob comemorou também. Interessante. Isso também dá mais previsibilidade, né? Nesses termos aí do senhor, dá mais previsibilidade. E também mostra que, como o senhor também falou, que a ProSoja ganhou e muito, né? Ou seja, está sendo ouvida, não é um discurso que está sendo jogado aos ventos para não ter retorno nenhum, né? Enfim, estão vencendo e esperamos aí novos capítulos dessa história. Daqui a pouco eu te chamo de novo, seu Bianco. A gente vai fazer um intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala sobre o shutdown dos Estados Unidos. O que é isso? Como que pode afetar o Brasil? O intervalo é rápido, a gente volta já. Agrodebate dessa quinta-feira, dia 2 de outubro, está de volta. Obrigado a você que continua conosco. Vamos ao assunto desse segundo bloco. A gente fala agora sobre aquele shutdown que você já deve ter ouvido aí nesses últimos dias, principalmente durante essa semana, que é algo que está acontecendo lá nos Estados Unidos e está diretamente ligado ao governo, né? Mas afinal, o que é isso e como que isso pode afetar o Brasil? Isso, inclusive, está muito relacionado com o que aconteceu nesse ano aqui no Brasil e já aconteceu em outras oportunidades também. O shutdown, como é que funciona? Nos Estados Unidos, para o governo funcionar, o Congresso ele precisa aprovar a lei orçamentária ou de financiamento. E aí a gente já compara com o Brasil. A LOA, Lei Orçamentária Anual. Se esse financiamento ou a lei orçamentária ela não é aprovada até um prazo, porque tudo tem que ter um prazo, no Brasil também tem prazo, que tem que ser até a gente faz a previsão, esse ano a gente faz a previsão para o ano que vem, e não depois que o ano de 2026 começar, que a gente vai fazer a previsão para o ano de 2026, certo? Porque se trata de uma previsão. Bom, nos Estados Unidos, eles têm um mecanismo caso não seja aprovada na data, que aí a gente compara com o Brasil mais uma vez, a gente foi deixando, o ano de 2025 começou, enfim, a lei orçamentária anual brasileira foi aprovada em maio desse ano, quase metade do ano, minha gente, não faz sentido nenhum. Já nos Estados Unidos, isso não pode acontecer. Se ela não é aprovada na data, o que acontece? O governo enxuga a sua máquina pública para diminuir os gastos. O que é que acontece? Nem tudo fecha, tá? Mas serviços considerados essenciais continuam funcionando. Segurança, operações militares, policionamento de fronteira, etc. Já os serviços não essenciais, eles são temporariamente suspensos. Emissão de visto e passaporte também, inspeção de alimentos, parte dos programas sociais, parques nacionais, enfim. E os serviços federais considerados não essenciais podem ser afastados e deixam de receber. Aliás, os servidores federais considerados não essenciais podem ser afastados e deixam de receber salário até que o impasse seja resolvido. Já pensou se isso acontece no Brasil, seu Bianco? Aí eu acho que a LOA ela não deixaria para ser aprovada no ano que ela está valendo, hein? A LOA de 2025, como você disse, foi aprovada em maio, né? Só para a gente exemplificar melhor aí, o que acontece dentro de um governo? Nos Estados Unidos, principalmente o LOA, essa lei de orçamento, né? Nos Estados Unidos, vamos fazer o seguinte, o Congresso tem a chave do cofre, certo?
O governo está lá com todas as aptidões para pegar um empréstimo, tá bom. Se o governo não estiver fazendo a parte correta e não tiver a aprovação do Congresso, o Congresso não dá a chave do cofre para o presidente. O que acontece com isso? Ele não pode pegar empréstimos, ele não pode pegar nada. Então, hoje, essa semana aqui, ainda está se dependendo de que haja esse acordo entre presidente e Congresso para se dizer o que vai ser baixado, o que é que eles vão fazer. E o presidente tem que concordar com o Congresso, tanto o Senado como a Câmara, né? O que é que pode acontecer, igual você disse? Bom, principalmente agora nos primeiros dias, ou nos primeiros anos, serão demitidos aqueles funcionários federais que não são concursados, aqueles funcionários que são contratados. Esses funcionários geralmente serão demitidos ou serão colocados sem receber salário aqueles que trabalham em serviços não essenciais. Logicamente que hospitais, serviços essenciais vão funcionar de toda maneira. Mas quais são os serviços não essenciais aí no caso? Vamos identificar dois que os brasileiros gostam muito. O passaporte, tirar o passaporte, tirar o visto para ir para os Estados Unidos. Isso pode ser hoje, pode ser aqui 15 dias, ou pode ser aqui 30 dias. Não muda em quase nada para os Estados Unidos. Talvez mude para você que queira o passaporte, porque você teria um encontro lá, o visto nos Estados Unidos. Você teria um encontro, alguma passagem comprada já com um determinado prazo. Mas para eles não muda em nada. O que é que impacta e o que é que os Estados Unidos estão com um pouquinho de medo disso. Demitindo alguns funcionários, ou esses funcionários não tendo salário, o que acontece? Haverá menos renda, haverá uma redução no consumo. Se muitos funcionários não receberem salário, automaticamente eles também não vão gastar quase nada. Ele não vai comprar um carro novo, estaria programado, ele não vai gastar no coisa, ele vai simplesmente viver daqueles gastos essenciais, que é o quê? Alimentação e aquele serviço básico. Mas o governo fica com muito medo de que haja um travamento na economia. Por quê? Porque para de girar o próprio dinheiro na economia. Aquele dinheiro que o governo, pagaria para esse funcionário que está fazendo determinado serviço, esse dinheiro também ele iria gastar no mercado, o mercado pagaria impostos para o governo e automaticamente uma parte desses salários volta para o próprio governo. Isso que a gente fala é que fica girando a máquina. Então, nesse caso, o que eles estão com muito medo é isso, que fique essa briga entre Trump e Congresso por muito tempo, e aí fique travado aí 30 ou 60 dias que irão prejudicar muito o consumidor norte-americano, e daí também, se ficar travado mais de 30 dias, prejudica alguns brasileiros que são o quê? Exportadores. Você precisa de uma guia, para dar entrada no meu país lá. Aquele funcionário que fiscaliza a entrada lá nos Estados Unidos de determinada mercadoria. Então, não vai ter o funcionário, não vai entrar mercadoria. Então, nesse caso também, poderia ser prejudicadas algumas empresas brasileiras, que hoje já estão sendo prejudicadas com tarifas também, né? O senhor entrou no detalhe mais importante do debate a respeito desse assunto do shutdown. Como que o Brasil e outros países podem ser afetados? Se tratando de Brasil, o senhor já mencionou a exportação, e outro caso que também pode impactar que vai depender da quantidade de tempo sem a aprovação desse orçamento. Alguns especialistas aí dizem que, a depender, né, do tempo, pode ser bom, pode ser ruim para o país, enfim. Mas eu queria saber a respeito do dólar. O que pode acontecer com o dólar durante esse período? Digamos que fique 30 dias. Claro que então a gente está falando, né, a depender do tempo que vai ficar sem essa aprovação. Num cenário de 30 dias, o que pode acontecer com o dólar, que daí vai impactar também nas compras, ou este momento não é momento de compra também para o produtor brasileiro? Não,
E aí, vamos dizer, para como o produtor brasileiro, daí poderia, no meu entender, só que, José, não se sabe quanto tempo vai ficar isso. Pode ser que seja hoje, amanhã. Ah, bom, aqui 6 meses nós vamos dizer, ficou 40 dias com isso. Daí o dólar caiu, o dólar desvalorizou, aí foi melhor. Mas hoje nós não sabemos, não temos nem ideia, né? Se passar muito tempo, a economia norte-americana vai padecer e, consequentemente, o dólar será desvalorizado. Então, nessa circunstância, se a gente conseguir, vamos dizer, se o dólar desvalorizar, seria bom aguardar para se comprar produtos para o produtor brasileiro. Porém, as safras brasileiras estão já correndo, você precisa de um produto, principalmente adubos e fertilizantes, o produtor brasileiro já tem quase tudo comprado, e se não tiver comprado, tem que comprar meio com urgência. Por quê? Porque a safra está aí, você precisa passar. Se ele te custar $250 ou $500, você tem que usar isso para adubar os seus produtos. Porém, logicamente, se for $500, você vai gastar menos, vai comprar uma quantidade menor. Por quê? Porque está muito caro. Mas eu acredito que o governo norte-americano com o Congresso terão muito prejuízo se não fizerem esse acordo logo. Eu acredito que eles isso aí não dura mais do que 10 dias. Nesse ponto também que eu queria chegar, para a gente já assim encaminhar para finalizar esse debate, esse assunto, de qual que seria a expectativa, né? Ainda especialistas não têm arriscado falar muito, né? Mas representantes legais aí dos sindicatos afirmam que os funcionários que fizeram uma determinação aí excederam a autoridade deles ao emitir um memorando ali. Enfim, os funcionários estão revoltados, não querem um fechamento, eles podem fazer coisas durante a paralisação que são irreversíveis, enfim, mas ainda não tem uma previsão e não tem como chegar, mas na sua opinião, o país todo tem muito a perder e vai ter que chegar a um acordo, né? Porque também tem um impasse, né, do que estaria nesse impasse entre os dois. Essa última paralisação ocorreu no primeiro mandato de Trump, na verdade, né? Aos 35 dias de shutdown. Os 35 dias de shutdown levaram prejuízo de $3 bilhões para a economia dos Estados Unidos. Enfim, ficamos no aguardo aí também, porque pode gerar impactos. Bom, se ficar na primeira gestão de Trump, foram 35 dias. Digamos que a gente fique esses mesmos 35 dias, vai haver uma desvalorização do dólar e é oportunidade para o Brasil para comprar mais barato, correto? Tá certo. E o grande medo, principalmente dos norte-americanos, é a teimosia do Trump, né? Porque o Trump, ele começa nesse embate, fala que não abre mão, e o Congresso também não, então aí, de repente, pode ser que vá 35, 40 dias. Aí, o prejuízo para os norte-americanos será grande. Para o produtor brasileiro, de repente, haverá alguma vantagem na desvalorização do dólar. Muito bem, então, seu Bianco, agradecendo mais uma vez aqui, deixa eu ver, bom, antes, bom, é isso aí, tá bom, a gente continua falando sobre isso, daqui a pouco eu chamo o senhor, vamos fazer mais um intervalo então. No próximo bloco a gente vai falar sobre a medida provisória 1300 de 2025, que está deixando irrigantes, aqueles produtores rurais que fazem uso de pivô, apreensivos, principalmente em Mato Grosso, porque isso pode, o uso de pivô, né, usar irrigantes, pode se tornar inviável nas próximas safras, justamente por causa dessa medida provisória que amplia a taxa social de energia elétrica. O intervalo é rápido, a gente volta já.
Agrodebate desta quinta-feira, dia 2 de outubro, está de volta. A você que nos acompanha, continua conosco, ainda tem 18 minutos de debate por aqui, fique conosco todos os dias, né? 1 hora de debate sobre o agro, é muita coisa para conversar e não tem previsão de acabar, hein? Tem assunto todo dia, 1 hora de debate todo dia, e às vezes a gente tem que encurtar assunto ainda. Agora a gente fala de uma notícia que está em destaque no site Olhar Agro e Negócios e que diz o seguinte: irrigantes de Mato Grosso temem inviabilidade de safras depois de mudanças na medida provisória 1300 que dispõe sobre o desconto de energia elétrica. Bom, a notícia diz o seguinte, que na última semana o Senado Federal aprovou essa MP 1300, que amplia a taxa social de energia elétrica. A mudança, ela acendeu esse alerta aí, entre irrigantes de Mato Grosso, porque o texto altera as regras de concessão de descontos tarifários para o setor de irrigação, retirando a preferência de horário das 9h30 da noite até as 6 da manhã do benefício, e as 8h30 por dia podem deixar de ser contínuas, e deixando a definição dos horários sobre responsabilidade das concessionárias de energia, conforme diretrizes do Ministério de Minas e Energia e também da ANEEL. Eu vou chamar o seu Bianco por aqui para ajudar a entender, né? Porque a gente está falando aí de uma mudança que se destaca pelo benefício do desconto, que pode deixar de ser garantido em horários preferenciais, ali das 9h30 da noite até as 6 da manhã. Então daí o produtor pode perder esse desconto no horário preferencial, vai depender das administradoras. Como que isso pode prejudicar? Pode tornar inviável, né? A gente tem falado aqui todos os dias as dificuldades que o produtor passa. Nesse caso seria mais uma, porque o produtor, convenhamos, ele arrumou uma maneira de conseguir produzir mais sem depender da chuva, porque a chuva às vezes ela não vem. A gente está passando inclusive agora por um momento preocupante em Mato Grosso, principal produtor do país, que plantou logo no começo aí, aliás, ali em meados de setembro, ali, mais que o fim de setembro, dia 20 de setembro, ali assim, o produtor começou a plantar, e aí vieram algumas chuvas boas, mas a chuva deu uma cessada. Então o produtor ele pode ter que replantar, dependendo da quantidade de chuvas, pode ter que replantar. Aí o produtor ele descobre uma maneira de ele conseguir produzir com mais certezas, porque ele vai poder colocar a água lá a hora que ele quer, garantindo o melhor desenvolvimento da planta. E agora vem essa medida provisória, seu Bianco. Jossá, vamos entender como que funciona a irrigação, principalmente em qualquer lugar do país, né? Mas como que funciona? Ela é muito mais vantajosa você irrigar à noite, por quê? Porque evapora menos, certo? Se você for irrigar com o sol quente do dia, automaticamente evapora mais rápido e você tem menos benefício com a água. Como você coloca esses motores para irrigar, isso você gasta muita energia elétrica. A energia elétrica no Brasil ou no mundo qualquer, porque tanto é que existe o horário de verão, né? A energia elétrica ela é produzida uma certa quantidade e essa quantidade tem picos de consumo de energia elétrica, que teoricamente quase sempre são das 6 horas da noite até as 8 e pouco da noite. As energias, quem produz energia elétrica no Brasil deu incentivos fiscais para quê? Isenções ou abatimentos no valor da energia, para que quem irriga pudesse irrigar durante a noite. Por quê? Teria a vantagem da menor evaporação e durante a noite essa geração de energia ela fica sem consumo e você não consegue estocar. É quase igual àquela teoria da Dilma, que você não consegue estocar o vento. Então,
nesse pensamento você não consegue trocar. Então é vantagem que alguém consuma isso, certo? Por isso que eles dão a um preço mais reduzido. Para quê? Para que os produtores à noite liguem seus motores e gastem essa energia lá. Com isso, o custo dessa energia é menor do que aquele custo que você tem na sua casa. Por quê? Porque na sua casa se consome, teoricamente, das 6 horas da tarde, 6 da noite, nos horários de pico. Então, tendo isso, agora o que é que o governo quer? O governo quer arrecadar mais com essa medida provisória, quer tirar esses valores aí que eles são dados para o irrigador para criar benefícios para outras classes sociais. Então, infelizmente, isso é mais uma coisa que se prejudica o produtor, se prejudica a parte que vai se fazer produzir mais, gerar alimento, né? E tanto isso é vantajoso, Jossan, que principalmente as pessoas mais idosas, no meu caso, as pessoas podem se lembrar que nós tínhamos lá a época de que quando se pagava telefone, né? Porque hoje tem o WhatsApp, se você quisesse, se você ligasse à noite, era mais barato, das 8 da noite até a meia-noite era um preço, da meia-noite até as 3 da manhã era outro preço, no domingo era outro preço. Então, tudo isso era por quê? Porque durante a semana, no horário comercial, existia muita gente e muito consumo, muita gente ligando. Então, para que não congestionasse essas linhas, se dava esses incentivos, que era mais barato à noite, no sábado, no domingo, né? Mesma teoria, mesmo pensamento é da energia elétrica. Tanto é que também se cria, em muitos governos, se cria o horário de verão. Por que se cria o horário de verão? Para que você levante mais cedo, aproveite, porque no verão geralmente clareia mais cedo, aproveite-se 1 hora a mais do dia do sol e automaticamente você também, à tarde, todo mundo não vai chegar em casa no mesmo horário, ligar a luz no mesmo horário, tomar banho quase no mesmo horário, então você distancia, uns chegam às 6 horas, outros às 6h30, outros, e isso você distancia, e isso daí não há um consumo excessivo naquele determinado momento. Por quê? Porque pode dar aquele blackout, que é um consumo excessivo de muita gente em determinado horário. Por isso que os produtores, principalmente os que têm irrigação, eles não podem ser penalizados e tirados esses benefícios ou essa isenção ou esse preço baixo para que eles consumam e para que eles liguem os motores nesses horários aí, das 9h30, né? Das 9h30 até as 6 da manhã. E daí para lideranças aí do setor, né, de irrigação, isso reduz a flexibilidade que os produtores têm para ajustar os seus usos de energia de acordo com as necessidades climáticas operacionais. Tem também o temor aí que essa restrição vai fazer subir a conta de energia. E também a matéria também menciona outra medida provisória, né, MP 1304, que retirou a irrigação da lista de atividades isentas da conta de desenvolvimento energético. Se isso for confirmado, pode gerar ainda mais encargos para irrigantes no futuro, e o que parecia uma solução parece se tornar mais uma vez um problema daí. O grande problema disso daí, Jossan, é que fazem medidas provisórias sem ouvir as pessoas, porque qualquer um deputado, qualquer um que faça essa lei, ele vai entender, se ele deixar que um produtor rural ou que uma pessoa que usa essa energia, ele vai entender. Desculpa aí. Que isso é benefício para quem? Para o próprio país, porque vai gerar mais alimento, chegará mais alimento mais barato na mesa do consumidor. Então, não há por que tirar esses incentivos, benefícios para o produtor, porque daí você inviabiliza a irrigação. Poucos produtores daí irão fazer com a irrigação. E se não houver irrigação, o que vai acontecer nessas áreas? Elas ficarão paradas sem produzir nada. E isso, quem é que perde? Todos nós, governo, produtor, consumidor final, todos perdem.
É certo, seu Bianco. A gente continua analisando também essa informação. Vamos ver se vai para frente ou se não vai. Eu vou mover para o nosso último assunto, seu Bianco, que é um assunto que está bem... Tá na ponta da nossa língua. A gente tem comentado ultimamente sobre a produção de etanol, né, no Brasil, o incentivo à produção de etanol, com a vinda aí né, a ascensão, na verdade, das usinas produtoras de etanol através do milho, né, que tem se tornado aí uma opção bem interessante para quem produz, enfim, para toda a cadeia. E um estudo aí, né, uma análise, né, o mercado de etanol ele está passando aí por um avanço expressivo, né, na oferta. Na próxima safra, né, começa oficialmente em abril do ano que vem, deve superar o aumento, né, da demanda e, consequentemente, reduzir preços, né? E aí é aquela lei, né, da oferta e da demanda. O senhor sempre menciona muito bem isso por aqui, né? Quanto mais a gente tem um produto, mais barato ele fica. E quando a gente faz essa análise, porque a gente tem visto aí muitas fábricas, usinas de etanol a partir do milho, ou até mesmo as de cana continuam, enfim, mas a bola da vez agora são as usinas de milho. Elas têm conquistado, no estado de Mato Grosso aí possui, por exemplo, a maior usina de etanol de milho do mundo, né? E, enfim, isso mostra os investimentos que o Estado tem feito, enfim, que o Brasil, de maneira geral, tem feito, já que existem aí, inclusive, a expectativa de novas plantas ao longo dos próximos anos, até mesmo com o incentivo do etanol, né, sendo acrescido na gasolina, que é o E15, a gente tem a expectativa de chegar até o E20, né? Até 2030, isso, né? Não estou errado, né? É isso mesmo, né? E aí... O etanol na gasolina é 30, já vai para 30, né? Ah, vai para 30. Então, até 2030. Então, isso faz estimular a produção. E com o aumento da demanda, nesse caso, a gente deve esperar por isso também. Aumentou a oferta, a gente tem mais produto ofertado, precisa mais, a gente deve ter uma baixa nos preços, é isso que a gente deve esperar para os próximos anos? Inúmeros fatores estão levando para que haja uma baixa no etanol no próximo ano. Não podemos esquecer, nós do Mato Grosso, a gente está numa região de que tem um boom aí de indústrias do etanol do milho surgindo a cada semana. Se tem notícias e megas investimentos e muitos grupos se unindo. Porém, o etanol ainda do milho, ele é só 2/5 de tudo que se produz de etanol no Brasil. E o etanol da cana-de-açúcar, ele é regulado pelo preço do açúcar. Existe uma previsão de que o preço do açúcar vai cair muito agora, né? Então, o pessoal, teoricamente, as usinas de cana-de-açúcar, elas vão gerar mais álcool. Gerando mais álcool na cana-de-açúcar, gerando mais álcool com usinas de milho que estão entrando, o que vai haver? Haverá uma oferta maior. Que bom que isso vai existir, uma oferta maior. O etanol ele é um combustível renovável, menos poluente, ajuda o produtor brasileiro de todas as formas, seja do milho ou da cana. Então, temos essas grandes vantagens. Que bom. Eu acredito muito que ele vai baixar esses preços mesmo, em virtude de principalmente isso daí. E também, por que vai baixar o preço? Porque também o petróleo, existe umas notícias de que os petróleos, ou pelo menos a OPEP, vai também aumentar a produção de petróleo e isso, consequentemente, vai baixar o preço do petróleo. Hoje o petróleo, se não me engano, está em torno de $70 o barril, que sempre teve acima de 100. Tudo isso é uma cadeia que ajuda o etanol para ter mais concorrência, a ter mais preço.
porque nós somos brasileiros, nós queremos usar o etanol, nós gostamos do etanol, sabemos de todas as vantagens, menos poluente e tal. Mas se ele não for competitivo no bolso, o consumidor brasileiro não vai querer. Então, no meu entender, haverá bons preços para o etanol na próxima safra, e isso vai criar um ótimo costume de que o brasileiro, além de incentivar o produtor brasileiro, ele vai consumir um combustível menos poluente. Isso mostra o esforço do Brasil, mais uma vez, em preservar o meio ambiente. A gente volta lá no começo do programa, né, com tanto que a gente preserva, e ainda mais com combustíveis renováveis, enquanto outros, se a gente pega exemplo, até já falei em outra vez por aqui também, os carros importados, os carros alemães e etc., eles são exclusivamente a gasolina, né? Agora que tem a opção do carro elétrico, mas eles não têm a opção do uso do etanol, né? Igual o brasileiro que tem o carro flex, né? Uhum. Outra coisa, José, é que o etanol do milho está dando muito lucro para as empresas moedoras. Ele teria, sim, um 18% de lucro para as empresas, lucro líquido, enquanto que a cana-de-açúcar ela gira aí de 8% a 10%. Então, o etanol do milho tem essa grande vantagem, e mais ainda a vantagem do DDG, que vai para alimentação e para confinamentos. Então, muito mais vantajoso. Eu acredito muito que o preço do etanol mesmo vai estar muito mais em conta no ano que vem, no ano de 2026. Muito bem, a gente segue também acompanhando. É claro que não vai ser algo que já vai começar na próxima safra, né? Mas não que ano que vem a gente já vai ver preços bem diferentes, mas é o começo de um caminho aí a ser travado. E aí, não querendo também desmerecer, até porque eu não tenho opinião formada, mas o carro elétrico aí também ele vem para competir também com isso, né? Também, o carro elétrico também, só que ainda nós não temos, como é que eu vou te dizer, condições de poucos postos de combustível que tem isso. Então, nós devemos nos adequar. Eu acho que isso também não é muito demorado, mas hoje o carro elétrico ele teria, assim, teoricamente, poucos locais de abastecimento da eletricidade. Fazer carregamento dele ali, né? Enfim, continuamos acompanhando essa informação também. Vamos continuar de olho aí nos preços. Quando a gente vê mudanças aí, a gente vai comentando por aqui. O programa de hoje acabou, seu Bianco. Obrigado mais uma vez pela sua participação, pelo seu conhecimento por aqui. Obrigado por você ter nos dado essa oportunidade, e obrigado a todos que nos assistiram aí. Obrigado, meus amigos. Obrigado, seu Bianco. A você que nos assiste, obrigado pela companhia. Amanhã tem mais. Uma boa noite e até lá.